Então vamos lá, gente. Então aqui as indeterminações, né, que a gente viu. E aí o que foge disso, né? O que sai desse, dessas contas aí, você consegue determinar, tá? É o que não é indeterminação. Então eu vou dar exemplo aqui, ó, né, já dei exemplos na aula passada também, do mais infinito com mais infinito, né? Duas coisas que crescem positivas, isso vai explodir, né? Positivo. Então, se você estiver diante de uma coisa assim, ó, limite, né, por exemplo, de x ao cubo mais x ao quadrado mais 1, quando x vai para o mais infinito, você não tem dúvida aqui, ó, tá? Para onde é que isso vai? Ó, isso aqui está crescendo muito positivo, é uma coisa grande positiva. Quanto a grande positiva, isso vai ficar maior ainda e positivo. Esse 1 não vai fazer diferença nenhuma, ele só vai dar uma aumentadinha de leve ali, né? Uma unidadezinha a mais, no que já é grande, ficar uma unidade mais grande. E se o x continuar crescendo, 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 isso aí explode, né? Explode positivo, tá? Isso vai dar para mais infinito, tá bom? Então não é indeterminação. O problema é se eu colocasse o menoszinho ali, ó, tá? Limite de x ao cubo, olha só, menos x quadrado mais 1, tá? Quando o x vai para o mais infinito. Porque agora rola uma competição aqui, né? Que é isso aqui crescendo positivo, é muito grande positivo, e você está tirando dele uma outra coisa grande, né? Diminuindo positivo. E esse mais 1 que você acrescenta aqui não vai fazer diferença nenhuma entre esses dois gigantes que estão brigando aqui, ó. Esse é muito grande positivo e esse aqui é outro grande, só que negativo, um está batendo o outro, e tem que ver a briga aí, ó, tá? Por experiências gráficas e tal, a gente sabe que esse camarada aqui ele cresce um pouco mais rápido do que esse aqui, né, do que o quadrado, então provavelmente ele vai ganhar, né? Então esse aqui quer mandar a conta para o menos infinito, esse aqui quer mandar para o mais infinito. Mas provavelmente quem vai ganhar isso aí é o mais infinito, isso na intuição, tá? Né? Então, como é que a gente justifica, né? Por exemplo, uma conta dessa aqui, ó, com certeza, né, um argumento mais sólido para isso. O argumento mais sólido é a gente usar o nosso comportamento da função 1 sobre x, tá? Que é saber que quando o numerador é constante, se o denominador explode, seja ele para o mais ou para o menos infinito, essa fração ela vai para zero. Tá? Então, isso aqui é uma coisa central em limite, é saber né, essa coisa do inversamente proporcional. Denominador grande, fração pequena, denominador pequeno, fração grande, né? Sendo que o grande e pequeno para a gente, né, a gente criou o termo aqui, que é estar próximo da origem, distante da origem, tá? Então, essa análise aqui, ó. Então, isso aqui ficou meio que um papo furado aqui, né? De que isso aqui dá mais infinito sem um argumento plausível para isso aí, tá? E aí eu vou dar uma argumentação, que é o que a gente, né, usa, né, para justificar essa conta aí, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. E o que eu vou fazer aqui, gente, absolutamente, né, isso serve para polinômios em geral, a gente faz essa continha aí, ó, que é a seguinte conta, tá? Eu vou pegar o nosso polinômio, isso aqui não tem nada a ver com o limite, tá? Eu só vou fazer uma manipulação com ele. Que manipulação é essa? Eu vou pegar a maior potência e colocar em evidência. Eu vou colocar aqui para fora, o x ao cubo, tá? Com isso, o que acontece aí, ó? Se eu coloco isso aqui em evidência, aqui vai ficar 1 a menos, ó. Aqui está um x quadrado, aqui é o cubo, essa diferença eu deixo aqui embaixo, ó, que é o 1 aqui de diferença, tá? Que é a distância do 3 para o 2, mais aqui vai ficar 1, aí eu divido pelo próprio x ao cubo. Vocês já vão entender essa parte aqui, ó, que essa expressão eu posso escrever assim, ó, tá? E, né, justamente que se eu devolver o x ao cubo aqui, ó, né, isso volta a ser esse polinômio aqui, ó, né, ó, x ao cubo vezes 1 dá x ao cubo vezes essa expressão, ó, eu vou cortar aqui, ó, para dar 2, aí sobra 2 em cima, e ele sobre ele mesmo, corto ele e vai dar 1. Tá? Então, é saber fazer colocar a maior potência em evidência. Tá? A gente vai treinar logo em seguida isso aí. E aí o que acontece, gente? O que acontece é que essa forma aqui de escrever esse polinômio, ela diz pra gente o seguinte, ó,
que quando o x ele for muito grande, ele estiver muito longe da origem, tá? Seja ele positivo ou negativo, tá? Essa expressão aqui, que é exatamente essa, tá? Não tem nada de aproximação, elas são iguais, tá? Exceto para x igual a zero, né? Porque essa daqui não está definida para x igual a zero. Mas como a gente está indo para o mais infinito, ou para o menos, né? A gente está distante da origem, então a gente nem discute essa divisão por zero aqui, ó, tá? E aí, o que acontece, gente? Pensem comigo aqui, ó. Quando o x for muito grande, isso aqui é muito pequeno, isso vai ficar muito pequenininho. Então, essa fração, na verdade, ela tende para zero, né? Essas duas aqui, ó, elas tendem para zero. Então, elas ficam tendendo para zero e aí bem próximo de zero. E quanto maior o x, mais próximo de zero essas frações estão. Então, elas começam a ficar insignificantes, tá? E aqui do lado direito, ó, eu não vou mais colocar o igual, ó, isso aqui fica aproximadamente, ó, tá? Isso aqui é zero, né? Isso muito próximo de zero, então esse parêntese aqui, ele começa a se aproximar de quem? Ó? De 1. E aí x ao cubo vezes 1, né? Começa a aproximar de x ao cubo, tá? Então, para valores grandes de x, essa expressão ela está próxima de x ao cubo, tá? Os gráficos eles ficam parecidos, tá? Eu posso estar até... E o que é que significa para valores grandes de x os gráficos estão parecidos? Então, vamos aqui no nosso sorter aqui, ó, tá? Deixa eu apagar esses nossos amiguinhos aqui. Deletar tudo aqui. Deletar isso aí tudo. Olha o que eu vou estar desenhando aqui, ó. Eu vou estar desenhando o gráfico do x ao cubo, tá? Menos x quadrado, mais 1. Tá aí. Essa aí é a função x ao cubo menos x quadrado mais 1, tá bom? É o que está escrito aí. Deixa eu até editar aqui, que aí eu faço aparecer o rótulo. Aqui, de repente, exibir rótulo. Não estou conseguindo fazer aparecer a função aqui não, tá? E agora eu vou colocar o gráfico do x ao cubo, tá? Que são aí, ó, as duas funções, tá? Então essa laranja aqui é o polinômio, né? O x ao cubo menos x quadrado mais 1, e esse nosso aqui roxo, né, é o x ao cubo, tá? Observem que aqui nesse trecho, gente, olha só, né, o que acontece? Aqui nesse pedaço aqui, ó, as funções são bem diferentes, né? Aqui assim, ó, né? Se eu pego esse trecho aí, elas são bem diferentes. Nossa, aqui em torno do 1, então, ó, esse pedacinho aqui, ó, elas são bem diferentes, tá? Então, não é disso que a gente está falando. A gente está falando o seguinte, quando essas duas funções, ó, elas ficam parecidas quando o x ele for muito grande, ó. Então, isso aqui, ó, x grande, tá? E aí os gráficos começam a se parecer. Se eles se parecem, eles começam a ter o mesmo comportamento, né? Então, significa que esse polinômio ali, ó, a gente pode abandonar o comportamento dele aqui próximo da origem, e quando aqui for um trilhão, um quadrilhão, ó, daqui para cá, ó, não, tipo 10 elevado a 10, que está elevado a 10, por exemplo, um número grandão, quase não tem diferença do que é esse polinômio e do que é o x ao cubo, tá? Então, o x ao cubo que se comporta assim, ó, aqui para fora, né, provavelmente o polinômio ele vai estar passando, né, eles vão estar bem pertinho do outro. E aí um herda o comportamento do outro, tá bom? Ou seja, no final das contas, então para valores grandes de x, esse polinômio ele vai se comportar igual ao x ao cubo, né? Como o x ao cubo ele explode, né, quando você vai para a direita, ele cresce e vai para o mais infinito. Isso aqui vai herdar a propriedade do x ao cubo, tá? E é por isso que a gente justifica que essa coisa dos gráficos serem parecidos, né? E essa diferença vai para zero, na verdade, tá? Né? Porque eles estão tão parecidos que se você fizer a diferença, o limite disso aqui, ó, de x ao cubo menos x quadrado mais 1, esse limite aí, ó, menos x ao cubo, tá? Quando x vai para o mais infinito, né? Isso começa a ficar pequeno, tá
tá bom? Apesar de que, não, esqueça o que eu falei, não, esqueça isso aqui, esquece aqui, tá? Não fica pequeno não. Eles ficam parecidos, mas a diferença não fica pequena. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, aqui, bem que eles são diferentes, ó. Eu vou diminuir aqui o gráfico, né, para a gente ver como é que os gráficos são numa escala maior. Aí, ó, eles quase não tem diferença, ó, né, numa escala grande. E ó que aqui nem é tão grande, né? A gente está aqui já a 50, 100, né, os valores. Os gráficos, eles ficam parecidos, ó. Quase não há diferença entre os gráficos, né? Para valores muito grandes, eles são bem, os gráficos ficam bem parecidos, né? Beleza? E aí, esse parecido, gente, na verdade não é essa diferença não, tá? Não é que isso aqui vai para zero. É isso aqui que a gente faz, né? O limite de um gráfico do x ao cubo menos x quadrado mais 1, olha só, um sobre o outro, tá? Esse quando o x vai para o mais infinito, para valores grandes de x, tá? Isso aqui é 1, tá bom? É isso que significa eles ficarem parecidos. E a gente justifica, e esse limite aqui, ó, ele também é uma indeterminação, tá? Porque a gente já verificou, né, de certa forma, né, que essa continha aqui do outro lado, né, que a gente fez, ó, né, que como eles ficam parecidos, então esse gráfico aqui, ele vai se comportar igual esse aqui, ó, tá? E aí justifica esse mais infinito, né? Uma outra coisa que, né, que justifica de que eles ficam parecidos é essa fração aqui, ó. Tá? É a gente estudar essa fração aí, ó. E como é que a gente, e essa fração, de certa forma, é como se a gente estivesse diante de uma situação assim, ó, infinito sobre infinito, tá? Né? Que isso aqui fica, né, grande, isso aqui fica grande também, tá? Mas na dúvida, né, ainda, a gente, né, estuda essa fração assim, coloca lá em cima o x ao cubo em evidência. Isso aí é como se fosse limite, ó, de... Vou colocar um x ao cubo em evidência lá em cima. Então vai ficar x ao cubo, que multiplica 1 menos 1 sobre x, mais 1 sobre x ao cubo. Tá? E o denominador fica x ao cubo. Isso aqui eu não calculei limite nenhum, tá, gente? Eu só manipulei essa fração. Tá? Então, o numerador é exatamente essa expressão. E como a gente está distante da origem, isso aqui a gente está longe do zero. Essas coisas não são nulas, né? Então, a gente pode cancelar isso aqui, ó, né? Não é nulo. Então, esse quociente aqui, ó, se você quer estudar ele para valores grandes de x, basta estudar essa expressão no final das contas, né? Limite de 1 menos 1 sobre x, ó, mais 1 sobre x ao cubo, quando x tende para mais infinito. Né? Isso aí vai dar quanto? Né? Aqui não tem polêmica nenhuma, isso aqui vai para zero, né? Denominador explodindo, a fração vai para zero, denominador explodindo, essa fração vai para zero, e essa expressão aqui toda vai para 1. Tá? Então, isso aqui é a prova de que essas duas funções, elas começam a ficar parecidas, ó. Elas tendem a dar dar o mesmo valor ali, tá bom? Essas alturas, tá? E aí, gente, isso é para vocês, né, verem que mais infinito com menos infinito, isso, né, você tem que fazer uma análise para poder dar uma resposta sobre isso. Eu vou estar dando um outro exemplo aqui para vocês, ó. Aí esse exemplo já entra no rol daqueles exemplos, aqueles exercícios mais elaborados, que é, por exemplo, isso aqui, ó, limite de... Vou botar aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos x quando x vai para o mais infinito. Ok? Né? Eu vou botar isso aqui, ó. Vou botar um x aqui, ó. Tá? X ao quadrado mais x mais 1. Vou colocar mais um aqui. Bem, esqueçam isso aí, ó. Acho que esse exemplo aqui é mais rico, tá? Que é esse aqui, ó. Limite de... botar x ao quadrado mais x mais 1 menos x. Tá? Quando o x vai para
vai para o mais infinito. Tá? O que seria esse exemplo aí? Tá? Nossa, acho que a luz está meio estourada aqui, gente. Deixa eu mexer com essa luz aqui para ver se ela fica melhor. Acho que assim tá melhor. Então, o que acontece aí, gente? Nesse exemplo. Esse exemplo, se você for fazer uma análise grosseira nele, você vai, bem, aqui dentro não tem risco da gente estar calculando raiz de coisa negativa, porque o x está explodindo, e isso aqui vai explodir positivo, grande positivo, tudo positivo, a gente viu isso aqui fica, né, um positivo grandão. Tá? E aí, o que acontece? Isso dentro da raiz, né, isso dentro da raiz fica grande também. Então, essa expressão inicial aqui, ela vai para o mais infinito. Né? E aí a gente está tirando dela uma coisa que está indo para o mais infinito também. E aí a gente tem um caso de uma coisa grande positiva e a gente está tirando uma coisa grande negativa dela. E aí fica um cabo de guerra aqui, né? Que aí a gente tem um positivo, né? A gente faz a diferença e preserva o sinal do maior. Mas aqui a gente sequer sabe como é que é o gráfico dessa coisa, né? E um está competindo com o outro aqui. Se fosse um mais aqui, acabou-se, tá? Ia ser coisa grande positiva somado com grande positivo, e isso ia dar grande positivo, não tem problema. Então, o nosso desafio aqui é justamente... Professor, Oi, pode falar. mas, por exemplo, se fosse raiz quadrada de x ao quadrado menos x, daria zero, não daria? Raiz quadrada de x ao quadrado menos x. Tá? Você fala limite, né, de isso aqui quando x vai para o mais infinito. É, porque tipo x ao quadrado, Sim, aí conta, isso. fica zero. Isso fica... E aí trata-se dessa função, né? Porque essa função, ela é exatamente o módulo de x menos x, tá? E aí, isso é igual, né? Igual mesmo. Não tem nada a ver com o limite, tá? É uma identidade de É, então, é função. isso que eu tô falando. X ao Naquele quadrado. caso, por exemplo, que é x ao quadrado mais x mais um, não é maior do que x ao quadrado? Então o primeiro infinito não vai ser maior? O primeiro infinito, qual? Aí, ó, x ao Deixa eu voltar. quadrado mais x mais um. Ele tende ao infinito. Deixa eu voltar aqui, ó. Mas ele é maior que x. X ao quadrado... Desculpa. Aliás, raiz quadrada de x ao quadrado mais x mais um. Ah, esse aqui, sim, sim, sim. Aham. O que é Isso que é tem? maior do que outro x, não é? Isso aqui vai ser maior um pouquinho que x. Então, tá certo eu dizer que é um infinito positivo, não? É o infinito positivo. Ah, tá. Tá? Que é esse camarada aqui, ó. Ele é infinito Fiquei com positivo. dúvida nisso. Obrigado. Tá? Só que quando você tira o x, ó, aí você está tirando o infinito negativo. E aí não dá para saber, né, como é que tá se comportando a diferença entre esses dois gráficos aí, ó. Beleza? Nesse teu exemplo aqui, ó, essa função, ela é exatamente zero. Ela é zero, ela vale exatamente zero. É como se você estivesse calculando o limite, né, da função f de x igual a zero quando o x vai para o mais infinito, tá? Isso aqui vai dar zero, né? Porque o gráfico dessa função é uma reta horizontal, e se você vai para a direita indefinidamente, ele fica estável, né? Ele se mantém zero. Beleza? Vamos retornar aqui a nossa função aqui, então, no nosso limite, ó, de raiz quadrada de x ao quadrado mais x mais 1 menos x, ó, quando o x vai para o mais infinito. Tá? Então, a gente tem uma coisa muito grande, que não é muito grande, né? Porque isso aqui tem ordem 2 e você está tirando uma raiz, né, dele. Vamos desenhar o gráfico dessa... Vamos aqui no GeoGebra. Aqui, ó. Eu confesso que eu nunca nem vi o gráfico dessas duas funções juntas, né? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, para a gente ver. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Né? Que seria o que aqui, ó? Vou botar aqui vou colocar o x. O x está aí, ó, né? A nossa amiguinha, a identidade. Agora eu vou colocar aqui raiz quadrada de x ao quadrado mais x mais 1. Opa, errei aqui. Tá. X ao quadrado mais x mais 1. Aí, ó. As duas funções aí, ó. Olha que bonitinho. Nunca tinha visto o gráfico dessa função. Tá vendo?
eles, é o que você falou, ó, a raiz ela tá por cima, né? Porque você está somando um, porque você tinha dito aqui, né, que o isso aqui, ele é o módulo de x que dá o x, né? Se eu somo um aqui dentro, isso deve aumentar um pouquinho, né? Ficar um pouco acima do x, isso aqui começar a ser positivo. Então, isso por causa desse 1 aqui. Ó. Aí você acrescenta o x ainda, então isso aqui provavelmente está acima do x. Aí quando você tira x, isso aqui é positivo. Né? Então está certo, o gráfico está passando por cima, né? O da raiz está passando por cima dessa outra. E aí, olha só, para valores grandes de x, ó, elas começam a ficar parecidas. Ó. Elas ficam parecidas, né? Estão vendo aí, gente? Olha lá, a distante aqui tá igual um y, as duas meio que iguais aí, ó. Tá? É parecido, mas e a diferença, né? A diferença vai para quanto? Tá? A gente não sabe como é que fica essa briga, né? Eles começam a ficar parecidos, mas um está puxando o outro. A gente quer estudar a diferença entre, né, as duas coisas. Beleza? Então, vamos aqui nas nossas contas. Ô, professor, Oi. essa ideia de... Não tá me descendo bem essa ideia de um infinito ser maior do que o outro. Não tá? Eu vou esclarecer para você, ó. É que tu nunca leu A Culpa é das Estrelas, mano. Né? Parei. É isso aí. Mas olha só, essa coisa do infinito é um cabo de guerra, tá? Deixa eu tirar aqui que eu quero aproveitar essa folhinha para depois ali. É um cabo de guerra. Por exemplo, você não tem controle da diferença entre duas coisas grandes. Ó. Você sabe, olha só, menos 7 mais 8. Tá? Eu tenho um número aqui, ó, né? Eu tenho o menos 7 que está do lado esquerdo, vamos botar o eixo, a origem aqui, ó, né? A gente tem para cá os números negativos e os positivos. Tá? Olha só, o menos 7 e o 8, essa soma está dando zero. Né? Então, eu quero fazer uma briga com vocês aqui, ó, a competição do menos infinito com o mais infinito. Uma coisa grande positiva com uma coisa grande negativa. Tá? Você pega o 7 com 8, isso aqui dá 1. O 8 ganhou com uma unidade. Beleza? Mas olha só, pega esse nosso número aqui, ó. Esse nosso número, o 10 elevado ao nosso n estrela. Tudo bem? O nosso n estrela, você lembra dele lá, né? Esse número é um grandão positivo. Se ele compete com ele mesmo, que é um outro grandão negativo, o n estrela, quanto é que dá agora essa soma aqui? Ó? Essa soma dá zero. Tudo bem? Isso aqui é um número grandão. E está dando zero. Essa diferença aqui, ó, você não tem controle. Porque o ser grande, né, não existe, na verdade, o que é ser grande. Porque um outro número grande aqui, ó, esse número aqui, por exemplo, o 10 elevado a n estrela é um número grande. Tá? Olha, um grande, né, tirado um outro grande dele deu zero. Um grande tirado um outro grande pode dar grande. Ó, que, se eu somo aqui o n estrela aqui, ó, tá? Esse aqui é um grande positivo. Ó, né? Se eu tiro dele esse cara que é grande e negativo, isso aqui agora já está dando outro número grande, ó, que é o n estrela, né? Que é um número grande para nós. Beleza? E poderia ter dado também, ó, um número bem grande positivo. Se eu somo isso aqui, 1 sobre n estrela, né? Olha, isso aqui é um número grande, porque isso aqui é bem pequenininho. Né? Então, é exemplo de um grande positivo, que eu vou tirar um grande positivo dele, ó, né? E isso aqui vai dar uma coisa bem pequenininha. Tá? Então, a diferença, olha, a diferença entre coisas grandes, né? Pode dar zero, pode dar um número grande ou pode dar um número pequeno. Você não tem controle da diferença de dois números que estão distantes da origem. A não ser que os dois sejam, né,
Se os dois tiverem o mesmo sinal, você não tem controle da diferença entre eles. Eu consegui tirar a tua dúvida? Esclarecer que... Eu ainda assim. Não, mas depois eu posso dar uma olhada nisso para dar uma pesquisada melhor, mas é que a ideia de infinito eu acho muito vago, assim, eu acho algo muito abstrato, assim. Não, Porque, sei lá, eu não sei, posso estar enganado, assim. Mas eu acho que. Como é que você pode, sei lá, dizer a ideia de infinito, assim, pelo menos numérico, sendo que sempre pode botar mais um número? Assim, eu entendi, o único infinito que eu entendi bem foi o entre dois pontos, que há infinitos pontos, hein, você pode sempre botar mais um. Isso eu entendi, mas Breno, acho tenta confuso. imaginar, ao invés de infinito, um número muito grande. E só. não, Mas você sempre pode botar mais um, isso não é infinito, tipo, não deveria ter ser algo meio que sem fim, assim, algo, ou número máximo, não sei. não, Breno, eu acho que eu saquei a tua confusão com o infinito, porque existem duas diferenças. Esse infinito para nós aqui, ó, ele não é uma coisa concreta, tá? Né? Não, não, não é concreto no sentido de teoria de conjunto, porque existe um infinito para a gente que é quando um conjunto é infinito, que é um adjetivo, né, para conjunto, tá? Que ele tem uma abjeção com um subconjunto próprio dele. Isso é uma coisa, e é uma definição bem concreta mesmo, tal. Inclusive isso está num curso de álgebra 1, que se vocês puderem dar uma olhada lá, tem um vídeo lá que eu falo disso lá, sobre a definição do infinito. E é logo no início do curso, inclusive, que logo depois que a gente aprende sobre funções, injeção, objeção, já dá para definir o infinito, né? E é o que é o infinito para a matemática mesmo. Acho que eu vou até escrever um material sobre isso, né, para esclarecer essa coisa do que é de fato o infinito para a matemática, né, e o que é o infinito. Esse nosso infinito aqui do limite é simplesmente dizendo o seguinte, são valores que estão crescendo. Tá? E é aquela coisa, como não existe o maior número real, a gente pode, é o que você falou, isso da gente poder somar né, mais um a cada número, é esse comportamento que a gente quer estudar, entendeu? Porque a gente pode ficar fazendo isso indefinidamente, né? E esse nosso indefinido, de certa forma, tem um apelo temporal, de tempo, né? Mas matematicamente para a gente pode entender como sendo só um crescimento em que você pode, não tem uma forma de parar, né? Porque para cada número você consegue dar um próximo passo, Isso para a gente é poder aumentar um número indefinidamente. Essa palavra indefinidamente você pode entender como infinitamente também, né? E aí o que acontece? Esse nosso estudo de limite, né? Agora eu vou até escrever aqui, ó. Então, quando eu escrevo aqui, ó, e coloco uma setinha aqui, isso aqui é bem abstrato, né? Porque, de certa forma, bem, aqui acabou o papel, né? Mas na cabeça da gente existe a coisa chamada reticências, né? Que na verdade, o infinito está embutido aí. Então, querer pegar um número e colocar ele para tender para o mais infinito é dizer o seguinte, olha, vai somando 1 a esse número e não para, tá? E você quer estudar como é que vai se comportar as imagens, né, dessa sequência aqui, ó, do x mais 1, do x aqui do x mais 1, né, do x mais 2, do x mais 3 e assim sucessivamente, né? Aí, de novo, vem a reticência, tá? Então, esses comportamentos aqui, ó, por mais que não para andar para a direita, existe né, andar para a direita nunca vai parar. Mas existe um destino vertical, um comportamento vertical, controlado e ordenado disso ali, que a gente sabe que é né, que no caso é a nossa ideia de limite. Mesmo você podendo andar indefinidamente para a direita, e você nunca vai chegar a lugar nenhum, né, porque a reta é ilimitada, na vertical as imagens, elas estão começando a querer ir para algum lugar. Tá? Isso é o limite existir. Tá? Que é esse nosso amiguinho 1 sobre x aqui, ó. Tá? O x, ele vai para a direita indefinidamente, ó. Né? Só que verticalmente, ó, esse comportamento aqui, ele não vai para baixo indefinidamente, nem sobe indefinidamente, tá? Essas alturas, né, começam a se aproximar indefinidamente, aí a gente pode dizer do zero. Nunca vai ser zero também.
Então, da mesma forma que aqui nunca a gente vai chegar a lugar nenhum para a direita, esse x nunca vai chegar a lugar nenhum. Essa vertical, que são essas alturas aqui, ó, né, elas estão diminuindo, elas estão tendendo a zero. Tá? Elas estão indo para algum lugar, apesar de que nunca vão chegar lá. Tá? Então, o 1 sobre x, ele tende a zero, que é o que a gente chama de o limite, né? Que é o limite, né? E nunca vai chegar no zero, tá? Porque 1 sobre x é diferente de zero sempre, né? Isso nunca vai ser zero. Quando o x segue indefinidamente, ele cresce indefinidamente, que é o que significa isso aqui, ó, né? Então, tender para o mais infinito significa crescer indefinidamente, tá? Então, isso aqui cresce indefinidamente, né? Beleza? Então, isso aqui é o que a gente junta, né, para formar a nossa ideia de limite. E aí, onde é que entra o infinito nisso aí? É nessas palavras indefinido, tá? De você poder aumentar indefinidamente, tanto quanto você queira. Ah, você resolveu parar, beleza. Eu parei aqui com x bem grande. E aí ele vai ter uma imagem que vai estar mais próxima do zero do que antes. Se você quiser aproximar mais um pouco de zero, então caminha mais um pouco para a direita. E aí isso aqui vai caminhar um pouco mais para zero. Você vai chegar indo para a direita em algum lugar? Não, porque a reta é ilimitada, tem toda essa história. E esse 1 sobre x vai chegar no zero? Não vai chegar, mas ele vai estar próximo. Tá? Então é isso, esse próximo é o que a gente chama de limite. Tá? Ele está começando a se comportar bem, tendendo para algum lugar, apesar de que nunca vai chegar. Então, esse zero também é um infinito, né? Ou seja, a caminhada, né, desse 1 sobre x também é infinita, né? Da mesma forma que o x aqui nunca chega Imagina que isso aqui é como se fosse uma máquina, né? O 1 sobre x só vai chegar no zero quando o x chegar no infinito. É como se fosse uma parceria entre eles. Aí, como esse aqui nunca chega no infinito, 1 sobre x nunca vai chegar no zero. E o limite é assim, tá? Né? Quando a gente está estudando, né, um comportamento de uma função, quando o x está se aproximando de A, ele nunca vai chegar no A. Né? Isso aqui ele pode até começar a se aproximar, decidir para um valor único, né? O mesmo valor, mas nunca vai ser L também. Pode ser que no meio do caminho ele assuma os valores, né, iguais a L e tal, né? Mas pode não ocorrer de ele nunca assumir o valor L, que é nesse caso aqui, tá? Porque se a função não for injetora, por exemplo, ela pode nunca chegar no L, que é esse caso aqui, tá? Tudo bem? Espero que você... Ok. Tá? Que você, né, eu tenha dado ali a ideia intuitiva do que é esse do infinito, né? Esse infinito é nunca poder parar. É o que você falou, é sempre poder somar um. Então, é isso que é a essência do infinito, né? É você sempre poder... E o 1 também, olha só, você pegar um x que está entre 0 e 1, tá? E mandar o x tender a 1, esse 1 também é um infinito. Tá? Então, você pegar esse x e mandar ele tender a 1 pela esquerda, né, e para cá, o 1 é um infinito. Tá? Porque você nunca chega no 1, né? Já que ele não pode ser 1, porque ele é menor, aí você escolhe um número bem perto de 1. Acabou a missão? Não. Você ainda consegue dar um passinho para a direita, porque, né, aí que vem aquela coisa lá, ó. Entre qualquer número entre 0 e 1, e o 1, existe né, uma infinidade de opções para você assumir ainda. Né? Porque não existe o maior número menor do que 1. Tá? Que é essa coisa do comportamento, né, bizarro dos números reais, da reta e do contínuo, né? De ter essa propriedade aí de que você, né, qualquer número, né, que você escolha entre 0 e 1, né, vai existir uma infinidade de números entre eles. E, na verdade, gente, é o que é que eu digo para vocês, ó. Há tantos números entre 0 e 1, entre esse númerozinho aqui, ó, né, entre dois números quaisquer, quanto a reta toda, tá? Só para esclarecer vocês. Né, você tem a reta real aqui, ó, a reta real. Qualquer intervalo que você pegue, AB, tá? Há tantos pontos nesse intervalo quanto na reta toda. Porque tem uma bijeção, tá? E bijeção é assim, é 1 para 1, né? Você põe um do lado do outro, assim, né? A bijeção, ela faz assim, né? A bijeção entre dois conjuntos.
Então, quando a gente estabelece uma bijeção entre um subconjunto da reta AB, um intervalo, e a reta toda, a gente está dizendo, então, que tem tantos pontos aqui na reta, quanto, nesse intervalinho, quanto na reta toda. Tá? E tem aí eu deixo como exercício para vocês, ó, imaginarem uma bijeção, ó, né, entre... Né, dever de casa para vocês aí, ó. Né? Dever de casa, né? É desafio de casa. Tá? Pensem aí vocês aí. Construa uma bijeção F de um intervalo AB qualquer para os reais. Tá? Bijetora. E aí você provou que há tantos pontos em qualquer intervalo aberto, né? Quanto a reta toda. Tá? Dá vontade de dizer logo, mas eu vou deixar vocês pensarem aí. Tá? Construa. Tem funções que fazem isso lá na trigonometria, a gente já tem funções lá, mas tem uma construção geométrica, tá? Que você consegue exibir uma função por uma construção geométrica simples, tá? É como se você pega esse intervalo AB aí, ó, coloca ele em pé, tá? Aqui, ó, até B, tipo no eixo Y aqui, ó. Imagina o eixo Y aqui. Eu vou dar a ideia e vocês vão construir a função, tá? Aqui está o nosso intervalinho aqui, AB. Tá? Aqui está o zero para cima, zero para baixo. Né? E aí, bem, aí você tem que pegar esse intervalo aqui e colocar ele centralizado aqui. Né? Então, você vai ter que deslocar ele para pegar o A, tirar um C aqui, somar um C aqui nos dois, né? Para colocar eles centrado aqui no eixo Y, por exemplo. E aí você desenha um quadradinho aqui, ó. Tá? Um quadrado de lado medindo exatamente o comprimento desse intervalo. E aqui você coloca um ponto de luz bem aqui, ó. Um ponto de luz aqui e um ponto de luz aqui. Tá? Quando você acender essa luz, ó, ela vai fazer o quê? Ó? Ela vai pegar cada ponto aqui, ó, nesse intervalo, e vai gerar uma sombra aqui, ó. E cada ponto desse intervalo aqui, ó, vai ter uma única sombra aqui nos reais positivos, ó. Né? Os reais positivos. Beleza? Isso aqui é uma bijeção. Então, ó, metade do intervalo você faz bijeção com os reais positivos, ó. Certo? Né? O centro do intervalo é levado no centro, no zero dos reais. E esse outro ponto de luz vai pegar a outra metade do intervalo e vai gerar sombra nos negativos. Isso é uma bijeção, né? Porque cada ponto desse metade do intervalo vai estar unicamente associado com um número real negativo e vice-versa, né? Dado qualquer número real negativo, você traça a reta que passa por aqui e por esse ponto onde está a luz, tá? E, na verdade, ele vai ser sombra desse ponto aqui do intervalo. E aí você estabelece uma bijeção, tá, entre um intervalo e a reta toda. Essa função vai ser bijetora, né? Ela vai ter duas sentenças, né? Aí você tem como você concentrar tudo numa só. Então, isso aí são coisas que envolvem aí essa coisa de que o intervalo, né? A quantidade de pontos em cada intervalinho é igual a reta toda, tá? E a reta é ilimitada, né? A reta toda não. Então, tem esses comportamentos aí de números inclusive, essa função prova que os reais é infinito. Tá? Porque um conjunto ele é infinito quando um conjunto ele tem uma bijeção com uma parte dele. Que aí uma parte é igual ao todo, né? Uma parte faz bijeção com o todo. E aí esse cara aqui é chamado de conjunto infinito. Tá? Então, sempre que você consegue, né, fazer uma bijeção de um conjunto com uma parte própria dele, o conjunto vai ser infinito. Você não consegue fazer isso com um conjunto de 4 elementos, né? Você não consegue fazer uma bijeção do conjunto de 4 elementos para um conjunto de 3, ó. Porque o que vai acontecer? Vai ter que sobrar um, né? Sobra um aqui. É por isso que esse carinha, esse é finito, esse aqui é finito, né? Você não consegue. Então, essas coisas, essas bizarrices, assim, só com conjuntos infinitos. Inclusive, isso é a definição de Cantor lá para conjuntos infinitos. Tá? Então, é legal, tá, gente? Vocês estudarem esses negócios aí, ó. E eu vou estar passando um livro para vocês. Para quem quiser se aprofundar nisso aqui, ó, eu recomendo o livro Introdução à Teoria de Conjuntos, lá da Lia Urbina. Tá? Anotem aí, ó. É da Lia Urbina.
Tá? Introdução à teoria de conjuntos. Não sei como é que escreve, ó. Acho que são 2 Cs aqui. Introdução à teoria de conjuntos. Tá? Acho que é isso, tá? E aí tem esses fenômenos todos aqui que eu estou explicando aqui, ela faz tudo lá, tá bom? Então, bem, vamos voltar aqui para o nosso limite. E aí, se alguém quiser, gente, mais coisas sobre isso, eu posso estar esclarecendo, fazendo um vídeo para vocês, tá? Sobre o infinito, que, nossa, eu me amarro nesse negócio do infinito, dar os exemplos e tal. E problema é ter muita coisa, gente. O negócio é que se vocês lerem muito isso aqui, vocês vão deixar de ser físico, entendeu? Eu não sou desse pessoal que fica tentando mudar o povo de área para virar matemático, não. Entendeu? Acho que todo mundo tem que seguir os seus rumos, os que vocês decidiram, mas isso aqui é apaixonante, tá? Quem quiser isso aqui, ó. E aí tem vários desafios que envolvem isso aqui, ó. Um legal também de você é você provar que há tantos pontos na reta quanto no plano. Tá? Tem uma bijeção do plano para a reta. Tá? Então, na verdade tem bijeção do plano para o R3 também. Então, há tantos pontos no intervalinho, pequenininho, que a reta toda, que o plano todo, que o R3 todo. Aí vocês imaginam como o contínuo ele é bem complicado, né? Aí se você for levar isso do ponto de vista físico, né? Então você imagina que há tantos pontos no universo R3, ou lá no R4, lá de Einstein, quanto no intervalo aberto da reta, do contínuo. Então, ou seja, tudo que acontece... Aí eu não posso dizer que tudo que acontece em R4 ocorre no intervalo de reta, né? Isso em número de coordenadas, mas você pode criar... A dinâmica não vai ser a mesma, mas em termos de quantidade, você pode pegar todo o universo, mesmo que ele tenha lá 1 trilhão de dimensões, você faz uma bijeção dele com o intervalo 0,1 da reta. Isso aí é coisa de matemática e não é ficção não, tá? Existe a bijeção e tal, porque a gente prova que o Rn, para qualquer n, ele faz bijeção, tá? Existe uma bijeção dele, né? Que é o símbolo de equivalência, né? Em termos de bijeção, com um intervalo de 0 a 1 na reta. Né? E aí o intervalo de 0 a 1 na reta, ele faz bijeção com qualquer outro intervalo AB da reta. Bom? Então, se divirtam aí. Acho que a Liobin não deve ter essas coisas do RN, mas isso tem outros livros aí que eu posso estar recomendando para vocês. Tá? Um deles é o Análise Volume 2 lá do Elon, tá? Elon Lages Lima, do IMPA. Vamos voltar aqui para o nosso brinquedinho aqui de descobrir quanto é a soma dos infinitos aí. Ó. Então, vamos lá. Então, é aquela coisa, ó. E aí, dentro do que a gente acabou de discutir, tudo isso aqui, ó, então, esse x, gente, a gente está colocando ele para crescer. Né? Então, o que significa esse símbolo aqui, ó, é a palavra indefinidamente. Tá? Então, a gente pode ir para a direita tanto quanto a gente queira. E o tamanho do passo que você quiser. Você pode ir de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de pi em pi, de raiz de 2 em raiz de 2, ou ir mudando. Hora você dá um passo raiz de 2, hora você dá um passo pi, hora 2... Então, ir para a direita é bem, você vai do jeito que você quiser, que é crescer, né? Que é a ideia de crescer. E aí, isso aqui vai crescer, independente de como isso aqui estiver crescendo, esse aqui vai estar crescendo e a gente vai estar olhando a diferença entre essas duas coisas. E aqui não dá para saber, né? Porque grande menos grande pode dar pequeno, pode dar grande, pode ir para 0, para 1, para 2. E o que é interessante é que isso aqui vai para um lugar específico, tá? Esse x ele pode crescer do jeito que ele quiser. Né? Mas como isso aqui tem expressões fixas, elas vão aumentar, né, dependendo do x, né? Que aí, a cada crescimento o passo que o x dá para a direita, isso aqui vai dar um passo, né, modelado para a direita também, que inclusive depois que a gente estudar a derivada, a gente vai aprender a estimar isso, tá? A gente vai aprender a fazer isso numa função, né? Porque quando a gente tiver um ponto x0, né, esse x0 tem uma imagem, que é o f de x0. Quando a gente der um passozinho aqui para a direita, um x mais um h, geralmente chama um par de h, eu dei um passinho para a direita, né, que é esse passo aqui, o h, né, maior do que 0,
a imagem saiu desse patamar e foi para esse outro patamar aqui, ó, que é o f de x0 mais h. Tá? E aí existe todo um processo da gente, né? Isso aqui tem aplicações imensas em todas as áreas aí que envolvem matemática, que é a gente poder estimar isso aqui, ó, tá? Porque uma função ela é muito complexa e às vezes você não consegue saber exatamente a imagem do f de x0 mais h, isso aqui. Então a gente gostaria de ter uma estimativa por quanto isso subiu, tá? Porque mesmo não tendo essa imagem aqui, ó, né, isso aqui sofreu uma perturbação vertical, que a gente chama de ΔY. Tá? E esse ΔY, ele é exatamente, né, o de cima, o f de x0 mais h, menos o f de x0. Tá? Se a gente descobre exatamente quem é ΔY, a gente descobre quem é esse cara aqui, ó, porque pega isso aqui e passa para cá somando, né, e aí a gente descobre a imagem. Mas como a função é extremamente complicada em algumas situações, a gente só vai estimar esse passo aqui, ó. Tá? Né? Então, às vezes a gente sabe que quando x cresce, ele cresce um certo valor aproximado, mas já é uma coisa boa. É igual aqui. Então, você vai para a direita, isso aqui sobe. A gente consegue até saber o quanto isso aqui subiu, o quanto isso aqui subiu. Tá? E por incrível que pareça, mesmo sendo extremamente abstrato esses crescimentos aqui, a gente consegue dizer para onde essa diferença vai. Tá? E para onde vai, finalmente, vamos fazer essa conta aqui, ó. Eu vou esquecer o limite por enquanto, porque o que eu vou fazer agora nada tem a ver com o limite, é simplesmente uma manipulação matemática ali, né, que a gente faz, que é o seguinte, ó, é tentar eliminar esse menos, que esse menos aí é que é o saco da coisa, tá? E existe um truque aqui que elimina duas coisas chatas aí ao mesmo tempo. Elimina tanto essa raiz, né, que é um negócio, é chato trabalhar com raiz, né, então o que a gente puder evitar de raiz a gente vai evitar, e vocês vão ver que algumas técnicas que a gente vai estudar no futuro, inclusive de integral e tal, é no intuito de eliminar algumas raízes lá que atrapalham a vida da gente. E o menos também, né, em algumas ocasiões. Então, o jeito, gente, de eliminar essa raiz aqui, ó, do x ao quadrado mais x mais 1 menos x, ó. Olha que legal isso aqui, ó. E aí, depois que você, uma vez na vida, você tem que ver isso, né, e depois vocês vão replicar essa ideia aqui, ó, que é multiplicar em cima e embaixo, que a gente chama pelo conjugado dessa expressão aí, ó, multiplicar por raiz de x ao quadrado mais x mais 1 mais x, ó, né? É como se eu tivesse assim a menos b, ó, eu estou multiplicando em cima e embaixo por a mais b, ó. Troquei 6 por meia dúzia, né? Não alterei nada. Tá? Não estou dividindo por zero, porque afinal de contas a gente está com valores grandes, ó, né? Raiz de x2 mais x mais 1, vou aumentar aqui, mais x, ó, né? Então, estou multiplicando em cima e embaixo, trocando 6 por meia dúzia, né? Se eu corto isso aqui é 1, vou ter até a mesma coisa que antes ali, ó. E isso a gente vai repetir em vários outros exemplos aí, ó, tá? Então, por quê? Porque interessa escrever o a menos b, ó, multiplica em cima e embaixo por a mais b, só que quando esse camarada encontra com isso aqui, ó, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? E aqui embaixo fica a mais b, ó. É trocar 6 por meia dúzia, só que essa meia dúzia aqui pra gente é melhor do que o 6 ali, entenderam? Por incrível que pareça, porque é justamente isso, ó. Aqui, ó, quando fica o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado mais x mais 1, menos o quadrado do segundo, ó, aqui a gente já perdeu a raiz, ó. Eu não vou colocar em módulo, né, porque o quadrado do primeiro é o quadrado da raiz, né? O correto era escrever aqui em módulo, tá? Vou deixar aqui, ó. Só que como essa expressão é positiva, o módulo aqui ele não faz efeito nenhum, tá? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, x ao quadrado ficou x ao quadrado. Tá? Então, esse truque aqui, ó, transformou a nossa função original, ó, nisso aí, ó. Tá? Aqui embaixo a gente não tem mais indeterminação, não tem tilt nenhum aqui. E lá em cima, bem, esse módulo ele pode sair daqui, ó, porque o que está lá dentro é positivo, até porque já estava dentro de uma raiz, né? E aí a gente vai poder cortar esse camarada com esse. E aí, o resumo da orquestra toda é que essa nossa função, né, que é a polêmica da situação, virou, tá, por um truque aqui algébrico, se transformou nisso aqui, ó, em x mais 1
tá? Sobre o quê? Ó? Sobre x ao quadrado mais x mais 1 dentro da raiz mais x. Ok? E agora, José, né? O que é que a gente faz aí? E aí existe que é uma outra técnica que a gente inclusive já fez, né, agora há pouco, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Cadê a nossa amiguinha? Deixa eu ver se eu acho ela. Não, já perdi ela ali. Que foi aquela do polinômio. Vocês lembram que eu botei um camarada em evidência em cima, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um x em evidência aqui em cima e vou colocar um x em evidência aqui embaixo, tá? Da seguinte forma. Algumas pessoas dizem assim, divide em cima e embaixo por x, tá? Pode ser uma também, tá? Eu gosto de colocar o x em evidência, mas vamos dividir em cima e embaixo o numerador por x e o denominador por x, gente. Se a gente divide o numerador e o denominador por x, e de novo, eu não vou estar dividindo por zero, porque a nossa intenção é estudar x indo para o mais infinito, então a gente vai estar bem distante da origem. O numerador dessa expressão, ela fica assim, ó, vai ficar isso sobre x vai dar 1, mais esse cara sobre x vai dar 1 sobre x. Tá? E por que você dividiu por x, professor? Porque o x é a maior potência do numerador e do denominador também. Tá? Porque, afinal de contas, aqui tem um x quadrado elevado à raiz de x, a raiz, né? Então, isso aqui tem um crescimento linear, que a gente fala também, tá? Porque está ao quadrado, mas foi extraído uma raiz, então isso vai ter um comportamento linear. E vocês vão entender esse linear agora. Que quando eu divido por x aqui vai dar 1, mas se a gente divide isso aqui tudo por x, né? Eu posso pegar esse x aqui, colocar ele lá para dentro, e ele vai lá para dentro ao quadrado. Então, é como se eu estivesse dividindo tudo aqui dentro por x quadrado. E ele não precisa entrar, né, com módulo, ou tá com módulo aqui fora, porque é tudo positivo. Então, essa expressão toda, ela vira uma coisa assim, ó, eu estou dividindo agora aqui dentro por x quadrado, ó, mais 1 sobre x, mais 1 sobre x quadrado. Olha só. Beleza? Então, aqui, essa expressão inicial sofreu essa manipulação algébrica aqui, ó, tá? Que se transformou nessa fração aí. E essa fração, se você coloca o x em evidência em cima e embaixo, né, a gente cancelaria ele, ou divide em cima e embaixo por x, direto, a gente chega nessa expressão. Mas fala, professor, como é que você inventou isso? Não sei o quê. Gente, isso é o roteiro padrão, é um algoritmo, tá? Quando você está trabalhando com expressões radicais. Você faz o esquema de conjugação, tá? Depois de feita a fração, você vai escolher, né, pelo que dividir em cima e embaixo, e aí eu vou estar dando exemplos no futuro, né, que é a maior potência né, entre o numerador e o denominador, e aí você vai chegar nisso aqui, ó, tá? O que é isso aqui, gente? Isso aqui agora você consegue analisar o limite e fazer limite sem polêmica nenhuma, tá? Porque o limite, olha só, deixa eu aproveitar aqui para não escrever mais. Se você chega aqui agora e faz limite quando o x tende a mais infinito, né, o x explode positivo, o que vai acontecer aí, ó? Isso aqui vai para zero, não tem determinação nenhuma, ó, isso aqui está indo para zero, isso aqui está tudo indo para zero, ficando pequenininho. Esse radicando aqui está indo para 1, no final das contas, ele todo está indo para 1. Se uma coisa vai para 1 dentro da raiz, a raiz tende para 1, isso aqui tende para 1, isso aqui vai tender para 1 mais 1 vai dar 2, então essa coisa vai tender para 1 sobre 2, que vai dar meio. Olha que doido. Foi ou não foi? Né? Então é bem estranho, né? Você tinha toda essa expressão aqui que estava crescendo e, né, infinito positivo, infinito negativo aqui menos, somando, e essa diferença, né, a diferença entre eles, quando o x é muito grande, a tendência dela é começar a se aproximar de meio, ó, o limite dá meio. Tá? Então, isso aí que são as maravilhas aí do limite, né, dessas técnicas que a gente acaba descobrindo para onde vão essas diferenças aí. Tá bom? Então, e aí, e façam seus limites aí, ó. Vocês podem, né, tá mudando aí, estudando aí o limite
Faz com cubo aqui, ó, raiz cúbica de x ao cubo. Bem, aqui é outra técnica, né? Porque para eliminar esse cubo aqui, eu vou estar apresentando um pouco mais para frente aqui como é que faz. Então, vamos ficar no quadrado mesmo. Coloquem aqui, ó, mais 2x mais 3, ó, quando o x vai para o mais infinito, tá? Menos x, ó, tá? Exercício aí para vocês, ó, para vocês estarem fazendo aí, ó, tá? E nos livros aí, eu vou estar passando uma lista aí para, né, para vocês treinarem, né, cada uma dessas indeterminações. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, o meu objetivo agora, né, era ter falado sobre isso aqui para vocês, tá bom? Sobre essa indeterminação aí né, de estar somando infinitos, tá? Agora eu vou... Bem, essa daqui, ó, do zero vezes o infinito, eu vou pular, eu vou partir logo para essa daqui do zero sobre zero, tá? Depois eu vou falar dela, porque na aula passada eu conectei essas três aqui, né? Tá? De que essas indeterminações são idênticas, né? O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou atacar essa daqui, que é a principal, né? E eu vou estar explicando, né, para vocês o porquê isso aqui é a principal, porque justamente o problema de calcular a reta tangente a um gráfico, ele recai sobre uma indeterminação desse tipo zero sobre zero. E qualquer outra que a gente estivesse encarando, tanto essa daqui quanto essas daqui, a gente reduz na zero sobre zero e ataca resolvendo pelo zero sobre zero, tá? Então, eu vou sair desse aqui e encarar os exemplos de zero sobre zero aí com vocês, tá bom? Bem, como é que fica então exemplos, né, de indeterminações que é zero sobre zero? Lembrando vocês que então zero sobre zero é indeterminação, ó, mas zero sobre infinito não é, ok? Zero sobre infinito ou infinito sobre zero, né? Isso aqui é indeterminação, tá? Então isso aqui você tem que, né, ficar de olho nesse aqui. Esses aqui isso aqui a gente sabe o que é que dá, né? Porque, bem, já falei para vocês que zero sobre uma coisa que está crescendo, você pode olhar, bem, se você pega o numerador e coloca de lado aqui, a expressão do numerador de lado, e desloca, né, 1 sobre o infinito aqui, o denominador, no fundo, você vai observar que você vai ter essa parte da função indo para zero vezes essa outra parte aqui, como o denominador está explodindo, isso aqui está indo para zero. Então, no fundo, é como se você estivesse diante de uma coisa que está ficando pequena, vezes outra que está ficando pequena, e isso vai ficar pequeno e vai tender para zero. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Então, infinito sobre zero, né? E aí esse infinito aqui só tem uma polêmica, tá? Que não é indeterminação, mas tem um detalhezinho, tá? Porque, por exemplo, se você tiver com mais infinito aqui no numerador, e você precisa saber como vai para zero aqui, ó. Como assim precisa saber como vai para zero? Porque se for para zero pela esquerda, olha o que vai dar aí, ó. Então, esse numerador ele fica mais infinito, aí eu vou separar esse aqui, ó. Esse aqui eu separo para a direita, fica 1 sobre zero pela esquerda, tá? E isso aí vai dar o quê, ó? Então, isso aqui é um grande positivo vezes, ó. Esse denominador ele é pequeno e negativo, né? Porque quando a gente está indo para zero pela esquerda, esse menos acaba tendo, nessa situação, ele tem exatamente o sinal dizendo que o denominador é negativo. Então, é pequeno negativo. Isso aqui vai ser grande negativo. Então, vai ser grande negativo, né? Então, grande vezes grande dá grande, e aí faz o jogo de sinal, mais com menos dá menos, tá? E então, é por isso que é importante saber como, né, esse denominador vai para zero, né? Se ele for aqui, respectivamente, né, a zero pela direita, vou botar um vermelhinho aqui, ó. Se aqui tivesse o mais aqui, ó, esse denominador seria positivo, isso aqui iria para o mais infinito, aí mais com mais daria mais. Tá bom? Então,
Essa é a análise. Então, isso aí, essas coisinhas aqui, ó, não são indeterminações. O problema é o nosso amiguinho 0 sobre 0. Então, vamos seguir aí diante dessa jornada aí do 0 sobre 0. Bem, clássicos, né, que inclusive eu já, numa aula passada, eu cheguei para vocês e falei para vocês, né, a gente estava estudando sobre domínio de funções, né, porque às vezes uma função ela se complica só para tirar um elemento do domínio dela, né, que Professor, Oi, pode falar. o 0 sobre 0 não seria igual ao infinito sobre 0 vezes o 0 sobre o infinito? E como você acabou de achar, basicamente, o que deveria ser ali, se você multiplicasse, não daria. Como? 0 sobre 0? É igual a infinito sobre 0 vezes 0 sobre o infinito. Infinito sobre 0 vezes 0 sobre o infinito. Porque... Ah, não, é porque aqui você está fazendo conta com o infinito, tá? Isso aqui é falso, tá? Essa manipulação. Ah, porque você está dizendo que é para cortar aqui, né? Não, porque infinito sobre 0, isso aqui é infinito, tá? Isso aqui exatamente por isso que eu estava perguntando. Isso aqui é infinito. Então, essa manipulação aqui não vale. Porque isso aqui não é conta com números, não, tá? É conta com comportamento de funções, né? Tá? Então, esse infinito aqui não é. A gente não tá... Essa conta que eu faço com vocês, até eu já alertei bastante vocês, né? Que essas contas aqui, elas são manipulações de funções, né? Eu posso formalizar essa conta aqui, ó, dizer isso aqui dá zero, porque esse zero sobre infinito, no fundo eu estou dizendo o seguinte, ó, é uma função em cima, um a de x dividido por um b de x aqui embaixo, tá? O x está indo para algum lugar, seja ele um número real, ou seja ele mais ou menos infinito, né? Seja lá para onde o x estiver indo, o que isso aqui está dizendo para a gente é que o numerador está indo para zero, que é uma expressão de x, né? E o denominador está indo para o infinito, mais ou menos infinito. Ok? Essa expressão você pode escrevê-la assim, ó, né? Como sendo a de x vezes 1 sobre b de x. É igual, essas coisas são iguais. Como isso aqui está explodindo, então, de certa forma, essa expressão que a gente pode chamar de essa fração de c de x, tá? Então, isso pode ser visto como um a de x vezes um c de x, né? Ou seja, ao mesmo tempo que você está diante de uma fração que é 0 sobre 0, você está diante de um produto que esse lado está indo para 0 e o da direita está indo para 0. Certo ou não? Né? Só que isso aqui a gente sabe o que é que dá, né? Uma expressão pequena vezes uma outra expressão pequena, isso fica pequeno, tá? Porque números próximos de zero vezes eles, ali entre eles, isso continua pequeno. Então, vai dar zero. Tá? Então, é isso que quer dizer essa continha aqui, ó. Tá? De que você pega o denominador, separa, você sabe que isso aqui vai para zero, aí pequeno vezes pequeno dá pequeno. Tá? Então, a gente não está dividindo por infinito, tipo assim, devo chegar aqui e botar um infinito aqui em cima, um outro infinito aqui embaixo, isso aqui vai dar 1, entendeu? Coisa do tipo assim, não. Então, tem que ser nessa ordenzinha aqui que eu estou dizendo aqui, porque isso aí que, na verdade, é a simplificação de construções envolvendo funções. Tá bom? Bem, então, só lembrando que você fez foi de 0 sobre o infinito vezes infinito sobre... O que foi mesmo que você falou? Era 0 sobre o infinito e aqui você multiplicou por infinito em cima e embaixo, né? Isso aí, mestre. É isso aqui mesmo, né? E aí... O professor, era 0 embaixo, ele multiplicou... 0 sobre 0. Entendi. Era 0 sobre 0. E esse aqui daria... Então, isso aqui seria 0 vezes infinito sobre 0. 0 vezes esse infinito sobre 0
vai dar infinito vezes infinito, que vai dar infinito. Não, acabou dando... Bem, então essa conta aqui, ela chegaria numa indeterminação, né? Ela... Tá certo, gente? Isso aqui né? Isso aqui a gente pode... Ah, não, o 0 sobre 0, né? Desculpa aqui, ó. Não, tá certo. Isso que você escreveu tá certo. É porque você estava transformando... Eu achei que você estava transformando o 0 sobre infinito numa indeterminação, não. Essa indeterminação, por esse truque aqui que você sugeriu, acabou que ele funcionou para dizer que o 0 sobre 0 é 1... Porque isso aqui é 0 e isso aqui é infinito. É 0 vezes infinito. Não, você tem razão. Você tem razão. Isso aqui funciona, ok. Tá? Desculpa aí eu não ter observado isso no início. Pode fazer sim. E isso aqui funcionou, entendeu? Isso aqui funciona. Mas aí você tem que ter cuidado, só que na hora de introduzir essa função aqui embaixo, multiplicar embaixo e em cima, né? Você tem que garantir que ela está explodindo. Né? Então você não pode botar uma coisa qualquer aqui, ó. Né? Porque você está querendo colocar um infinito aqui e um aqui. Então você tem que botar uma expressão que você saiba que ela vai explodir. E aí você transforma essa indeterminação nessa outra ali, ó. Beleza? Infinito. Tá certo. É esse cara aqui é 0. É isso aí, ó. Que você tava... Isso aqui é igual, tá? Desculpa aí. Você estava certo. 0 sobre 0. Se coloca um infinito aqui e outro aqui. Isso aqui a gente viu que dá, que é o infinito. E esse cara aqui é o 0. Então você troca essa indeterminação por essa aqui, ó. É um outro jeito de fazer esse caminho aí. Bem, vamos seguir aqui então no nosso exemplo, que seria aqui o... Vou dar um exemplo aqui. Voltando lá na nossa função lá, né, gente? Que às vezes a gente estava lá com tipo essa função aqui, ó, né, y igual a x, e a gente queria fazer um buraco aqui, ó. Tá? É a mesma função, né, y igual a x, né, f de x igual a x, só que eu quero que não esteja definida no 0. E aí o que a gente faz? Multiplica em cima e embaixo por x, ó. É um truquezinho, o nosso famoso x sobre x. Tá? Porque existe uma diferença entre x sobre x e a função igual a 1. Olha que doido. Tá? Porque quando a gente escreve f de x igual a x sobre x, isso é uma expressão. Tá? Isso não é 1. Tá? E a função g de x igual a 1 é outra lei. Tá? Nessa daqui você pode jogar o valor que você quiser e nessa daqui você não pode jogar 0. Né? Então, essa coisa maluca aqui que dá vontade de cortar, você pode cortar se você não estiver diante do 0, né? Do x igual a 0. Tá bom? Então, x sobre x é diferente, né, de 1. Isso aqui em termos de lei de funções, né? Em termos de lei de funções. Então, anotem isso aí, ó, tá? É claro que essa expressão ela só faz sentido para x diferente de 0 e, portanto, isso aqui é igual a 1, tá? Então, fiquem atentos nessa minha observação, que eu não estou querendo confundir a cabeça de vocês, não. Então, em termos de lei de funções, isso aqui são leis diferentes. Tá? Se você escreve isso aqui, ó, essa g está definida para todos os reais com contradomínio real. Isso aqui, se você escreve assim, ó, essa lei está definida para os reais menos o 0, para os reais. E aí, se você abandona o 0, aí sim, as duas funções elas são idênticas. Tá? E aí, para x diferente de 0, né, para x diferente de 0, né, aí isso aqui é claro, né, gente? X isso aqui é igual a 1. Mas em lei universal de funções são diferentes. E aí, gente, essas coisas que tiram os elementos do domínio faz com que as funções elas fiquem horríveis, ó. Né? Porque se você joga 0 aqui, ó, isso aqui dá 0 sobre 0, né? Tá? E aí, então você não consegue calcular o limite aqui jogando 0, porque a função não está definida no 0.
E é o que acontece com várias outras funções. Então, um monte de expressões do tipo 0 sobre 0, porque o zero saiu do domínio por uma situação de tirar o domínio, que uns fatores que entraram em cima e embaixo ali, e a gente tem que descobrir esses fatores. E aí que vem umas técnicas, né, de a gente extrair esses fatores aí. E é o que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Então, exemplo aqui, ó. Então, vamos fazer um fácil, olha só, x ao quadrado mais 1 sobre x menos 1. Isso aqui não tem problema nenhum, ó. Vou mandar o x para 1, por quê? Vou botar aqui 1 pela direita, né? Porque aqui vai para 0, tá? Então, quando o x vai para 1 pela direita, o numerador que vai para 1 ao quadrado vai dar 1 mais 1 dá 2, e o denominador, né? Isso aqui está indo 1 pelo lado direito, portanto, com valores maiores. Né? Quando você tira 1, isso fica positivo. Né? Aí x menos 1 vai dar uma coisa pequenininha, próximo de 0, né? Mas positivo. Então, vai tendendo a 0 pela direita. Tá? Então, quando você tende a 0 pela direita, e o denominador positivo, então, denominador pequeno positivo, a fração fica grande, ela explode e fica positiva. Tá? Então, o limite está resolvido, não tem problema nenhum de indeterminação. O problema surge quando a gente, né, esse menuzinho aparece lá em cima. X menos 1. Quando o x tende aqui a 1, por exemplo, e tanto faz pela direita quanto pela esquerda, aqui vai para 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. Aí 1 menos 1 dá 0. Dá 0 sobre 0, então você não sabe, não tem como, né? Pequeno sobre pequeno, não tem como prever o que é que vai dar isso aí, para onde vai. O truque aqui é o quê? O truque é que esse 0 sobre 0 provavelmente tem esse 1, ele não pertence ao domínio dessa função. Da mesma forma que não pertence ao desse aqui, ó, mas esse aqui não deu 0 no numerador. Então, isso acusa que esse fator x menos 1 não está lá em cima. E a gente conseguiu resolver aqui o limite. Mas aqui, ó, ter dado 0 lá em cima significa que o x menos 1 ele é um fator do polinômio lá de cima. Então, o que a gente precisa é extrair esse cara. Então, nesse caso aqui, ó, o que é que a gente faz? Ó? Essa função aqui a gente consegue fatorar de forma rápida, né? Não precisa de nada. Isso aqui é x mais 1 que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1. Tá? Aí vem aquela história. Eu posso cortar isso aqui? Bem, se isso aqui é aquela coisa. Se eu corto isso aqui, isso fica x mais 1. É igual a x mais 1. Mas quando isso aqui é igual a x mais 1? Bem, quando o x for diferente de 1, isso aqui não é 0. E a gente pode cortar e dizer que é x mais 1. Aí você pergunta, professor, mas qual a diferença disso aqui e para isso aqui? A lei da função. Tá? Uma função que tem isso aqui por lei é uma coisa. Uma função que tem isso aqui por lei é outra coisa. E qual a diferença entre elas? A diferença é o quê? É que elas têm o mesmo gráfico, praticamente, mas isso aqui entrou só para fazer uma bolinha no gráfico dessa função aqui. Ó. Só para tirar o 1 da história. Tá bom? Então, o x mais 1 é um gráfico completão lá, bonitinho, né? Que o gráfico é assim, ó, passando no 1 aqui. Tá? E o que foi que essa função que fez? Qual o gráfico dessa função? Essa mesma função, só que com uma bolinha aqui no 1. Ó, né? Ela não está definida no 1, tem uma bolinhazinha aqui. Ó. Ok? Então, como o estudo do limite não interessa como é que tanto o quanto essa vale no 1 ou o quanto essa vale no 1, interessa estudar o limite, né, próximo do 1. Então, em vez de estudar essa função, a gente estuda essa aqui. Ó, tá? Ou seja, como o x está indo para 1, gente, esse limite aqui, né, que é x mais 1, que multiplica x menos 1 sobre x menos 1, quando o x tende a 1, tá? Ele não muda se você cortar isso aqui, ó, porque o x não é 1, então, portanto, o limite permanece igual ao dessa função aqui, mesmo sendo, né, leis diferentes, mas graficamente para o limite vai dar o mesmo resultado quando o x tende a 1, e a resposta aqui ó, quando tende a 1, mais 1 aqui dá 2. Né? Então, essa daqui não vai te dar indeterminação 0 sobre 0, como essa daqui estava tendo. Tá? Então, essa coisa de criar funções
né, ou de ter funções dando 0 sobre 0 ali, ó, geralmente ou é porque existem fatores ali para poder tirar alguns elementos do domínio, ou então pela própria função, a natureza, ela nasce já com 0 sobre 0 e aí você tem que eliminar, que é o que acontece lá com as derivadas, tá? Tá bom? Então, a minha missão aqui é fazer exemplos para vocês. Ó. Então, outro exemplo de 0 sobre 0, se tivesse assim, ó, raiz de x menos 1 ó, sobre x menos 1 quando x tende a 1. Tá? De novo, isso aqui é um 0 sobre 0. Né? Vai dar 0 sobre 0. Raiz de 1 é 1 menos 1 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Tá? Técnica para resolver isso aí. Conjugado para eliminar essa raiz. Tá? Então, você pega limite, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado, né? Já fizemos isso anteriormente no exemplo lá do mais infinito, menos infinito. Raiz de x mais 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Tá? E aqui embaixo, né, multiplicar em cima e embaixo por esse camaradinho aqui. Ó. Esse cara, quando encontra esse, ó, é o a menos b que multiplica mais b. Então, isso aí fica o quê? Ó? Fica limite de o quadrado do primeiro, né, que é módulo de x, menos o quadrado do segundo, que é 1. Tá? Dividido por x menos 1, que multiplica a raiz de x mais 1. Tá? Só que esse módulo aqui, gente, como a gente está próximo do 1, né, esse x é positivo, né? Então, ele pode sair, ó, né? Ele pode sair, ó, você pode até destacar que o x é maior que 0 e colocar que módulo de x é igual a x. Ó. E já colocar aqui sem módulo, né? Já vou saber que você já fez a conta certinha. Tá? E aí o numerador ele fica exatamente x menos 1 em cima e x menos 1 embaixo. Ó. Aqui você vê aquele x menos 1 para tirar o elemento do domínio da função, o 1. Tá? Então, essa lei aqui, ó, em termos de função, é diferente, né, de eu cortar aqui. Ó. Mas em termos de limite, né, elas são iguais quando x é diferente de 1, que é o caso aqui. Né? Ele está indo para 1, ele é diferente de 1. Então, isso não vai mudar o limite. É a mesma coisa que calcular o limite de 1, né, já cortado, ó, sobre raiz de x mais 1 quando x tende a 1. Tá? E aqui não tem polêmica nenhuma. É um limite de simplesmente fazer as contas. Que vai para 1, dentro da raiz de 1 vai para 1, mais 1 dá 2, o numerador está estático, então, e o denominador está indo para 2, então essa expressão ela vai para meio, né, quando x vai para 1. Tá? Então, esse limitezinho no final aqui é que são esses simplesinhos que eu falei para vocês, que a gente resolve conhecendo as funções mesmo, e não cai em determinação nenhuma e nada. Beleza? E às vezes, gente, essas coisas aqui, elas vêm juntas, assim, um com o outro, assim, ó, ele vem assim, ó. Vem, por exemplo, vem raiz de x menos 1 com x ao quadrado menos 1 aqui embaixo, quando x tende a 1. Tá? E vocês podem inventar os limites de vocês lá, ó. Por exemplo, vamos botar aqui, ó, raiz de x quando x tende a 4, né? Vamos fazer um limite com 4, né? Porque eu fico dando muito exemplo com 1. Ó, raiz de 4 é 2, aí 2 menos 2 vai dar 0. Tá? Aí você pode botar aqui um x menos 4 aqui embaixo. É um outro 0 sobre 0. Tá? Beleza? Vou botar um difícil aqui para vocês, ó. Exercício aí para vocês, ó. Desafio. Ó. Limite de... Vou usar o 4 aqui, ó, quando x tende na 4. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar aqui x... Ó, raiz de 4, vai para 4, é 2. Então, vai para 4. 2 mais 4 vai dar 6, menos 6 dá 0. Olha lá que legal. Tá? Né? Porque o x vai para 4, isso aqui vai para 2, isso aqui vai para 4, aí 2 mais 4 vai dar 6, menos 6 dá 0. Então, o numerador está indo para 0. Tá? O denominador, eu vou inventar um outro número aqui. Ó. Vou botar aqui, ó,
Vou botar aqui x ao quadrado, vai dar 16 menos 8, né? Vai para 4, 16 menos 8 vai dar 8, menos 8 dá 0, tá? Então, isso aqui eu criei um exemplo que dá 0 sobre 0, né? Como é que vocês escapam disso aqui, ó, tá? Vou fazer esse daqui, ó. Eu vou esquecer o limite aqui por enquanto, ó, quando x tende a 1. O que que eu vou fazer aqui, ó? Bem, esse como tem raiz, eu vou multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, para poder resolver a questão de tirar o menos, né, e tirar a raiz tudo junto. Então, esse conjugado aqui, ó, em cima e embaixo, entrou por causa desse camarada ali, ó. Esse x ao quadrado menos 1, ele é fatorar mesmo. É escrever como x mais 1 que multiplica x menos 1. Tá? Vou botar ali para frente. Tá? Então, esse aqui é esse cara fatorado. Tá? Deixa eu separar aqui o nosso negócio. Tá? O que é que deu isso aqui, então? Esse aqui fica limite quando x tende a 1. Tá? Aqui fica a menos b que multiplica mais b. Fica o quadrado do primeiro. Tá? Eu já vou dizer que o x é positivo, né? E aí o módulo de x é igual a x, ó, que aí daqui para cá eu já escrevo o quadrado do primeiro, que é módulo de x, eu escrevo sem módulo, menos o quadrado do segundo, que é 1, vai dar isso aí, ó, tá? O numerador virou isso aí. O denominador virou x mais 1, que multiplica a raiz mais 1, que multiplica x menos 1. Tá? É só repetir, ó. E olha o que apareceu aqui em cima e embaixo, que você pode cortar, porque o x não é 1 mesmo. Então, isso aí vai dar limite, quando x tende a 1, de 1 sobre x mais 1 sobre raiz de x mais 1. E agora aqui acabou-se, né? Isso aqui, quando x vai para 1, o mais 1 vai dar 2. Bem, o numerador está estático ali. Isso aqui vai para 1, mais 1 vai dar 2. Então, vai dar 2 vezes 2, que vai dar 4. Né? A resposta é 1 quarto. Tá? E assim vai. Tá? Aqui, ó, vou deixar como exercício para vocês também esse aqui, para vocês conjugarem. Esse aqui é o mais dificilzinho, tá? Esse aqui é mais um desafio mesmo para vocês, tá? Deixa eu ver se dá mais tempo de eu fazer um outro. Bem, para resolver alguns limites 0 sobre 0, vocês precisam resgatar lá umas formulazinhas, tá? de expressões lá algébricas. Tá? Né? Por exemplo, a gente usou aqui de que, né, o a ao quadrado menos b ao quadrado, né, é a mais b, que multiplica a menos b. Tá? A gente vai precisar agora dessa daqui, ó, de que a ao cubo menos b ao cubo, isso é a menos b, né, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Tá? Então, vamos estar aí usando isso aí. Beleza? Para que serve essa expressão no cálculo de limite? É para, por exemplo, resolver esse camaradinho aqui, ó, quando a gente estivesse diante de uma raiz cúbica de x, ó, menos 1, para extrair o fator lá em cima, do x menos 1, quando x tende a 1. Tá? Porque como é que a gente vai fazer aí agora? Tá? Então, só relembrando vocês, ó, esse de cima aqui, ó, a gente olhava a expressão da raiz como sendo um a menos b, e a gente chegava com esse aqui que a gente chama que é o conjugado, né? Esse camarada aqui, ó, esse cubo menos 1, a gente vai olhar como sendo isso aqui, ó. E o nosso conjugado é todo esse pedação aqui agora. Porque quando essa diferença encontra esse conjugado aqui, ó, esse produtão imenso se compacta nesse trocinho aqui. Tá? E o que é legal nesse negocinho aqui, ó, é que ele é o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Tá? Só que é exatamente o que a gente quer. Ó. Se a gente pega o cubo desse primeiro, essa raiz cúbica some. Né? Então, a gente se livra da raiz cúbica. Menos o cubo do segundo, que é o 1, ao cubo é 1. Então, é interessante para a gente que esse camarada aqui encontre esse fator aqui. Ó. Então, no nosso caso, gente, isso aqui tudo é o nosso A e isso aqui tudo é o nosso B. Tá? Então, a gente vai multiplicar por qual conjugado aqui, né?
Então, a gente vai multiplicar por a ao quadrado, que é raiz de x ao cubo ao quadrado, mais a vezes b, que vai dar raiz cúbica de x, mais b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, vai dar 1. Aí multiplica isso aí tudo, né? Em cima e embaixo aí pro... Professor, Oi. ali tá AB, mas não seria 2AB? Não. Aqui não. No caso, o 2ab é que você está lembrando dessa aqui, ó. Do a mais b ao quadrado, né? Que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Essa nossa expressão, esse cubo aqui, ele é exatamente assim. Tá? Na verdade, isso aí vem, ó, aproveitar o embalo seu aí, para motivar a expressão geral. O que seria, por exemplo, a quinta menos b à quinta, que são as potências ímpares, tá? Né? Isso fica a menos b, que multiplica assim, ó, a à quarta, mais... Aí eu vou diminuindo, eu vou tirando do b o expoente e tirando do a e dando para o b. Ó. O b não aparece aqui, ó, porque é como se fosse o b elevado a zero. Agora vai ficar a ao cubo b, ó, eu dei uma unidade para o b. Agora eu baixo um pouco o a de novo, vai ficar a ao quadrado, b ao quadrado, ó. Eu tirei um daqui e aumentei um aqui, ó. É porque aqui do lado é como se tivesse aqui um b elevado a zero. Aqui sim, tá? É como se tivesse um b elevado a zero, que é 1, ó. Tá? E aí ele não aparece aqui, ó. E aí a gente começa a tirar do a o expoente e levar para o b, ó. Vai ficar mais... Aí eu vou diminuir um no a, o a vai ficar com potência 1. Aí dou para o b aqui, ele vai ficar ao cubo. Até que o a fica a zero, some, e o b ele assume a quarta potência ali. Isso aqui é uma fórmula geral. Tá? Beleza? Se você fizer a conta aqui, ó, né, multiplicar o negocinho, vai dar essa expressão aí. Tudo bem? Se eu não me engano, isso aqui funciona com a potência n qualquer, tá? Acho que eu estou comendo até mosca. Acho que isso vai... Se eu não me engano, gente, isso funciona para o a elevado a n menos b elevado a n qualquer. Isso é a menos b. Vamos ver se é mesmo? Esse a menos b que multiplica a elevado a n menos 1, mais... Aí a gente começa a diminuir aqui, ó. Ficar a elevado a n menos 2, aí eu dou uma unidade para o b, mais a elevado a n menos 3b ao quadrado. A gente vai... Aqui vai diminuindo até chegar, por exemplo, ao quadrado, b elevado a n menos 3, até... Vou botar só um azinho aqui mesmo, n menos 2, senão vai ficar muito grande. Depois vai ficar b elevado a n menos 1. Eu acho que vale essa fórmula aí, hein? Tá? Vamos ver se é verdade isso? É só multiplicar, gente. Multiplica isso aqui, os bichos devem se cancelar aí e vai valer, né? Multiplica tudo por a, esse aqui, ó. Isso aqui tudo por a. O que vai dar isso aí, ó? É só aumentar uma potência nesses expoentes aí, ó. Ele começou do a n menos 1, vai ficar a elevado a n menos 1 mais 1 vai dar n, ó, né? N mais a elevado a n menos 1b mais a elevado a n menos 2b ao quadrado mais até chegar aqui no a ao quadrado b elevado a n menos 2 até esse camaradinho vai ficar ab elevado a n menos 1. Tá? E agora eu vou multiplicar tudo por b e depois diminuir, né? Um menos o outro. Aqui vai ficar, então, multiplicando isso por b, vai ficar elevado a n menos 1b, mais... E já está até aqui em cima, né? Mais a elevado a n menos 2b ao quadrado, que eu multiplicar por b. O b ele vai subir uma potência em tudo, né? Até chegar aqui, ó, ficar a elevado a bn menos 1, mais aqui b elevado a n. E aí fica o de cima, aí agora a gente faz a diferença, né? Porque na verdade é multiplicar por menos b, então vai ficar menos tudo aqui, ó, fica menos aqui, e aí funcionou mesmo, tá? Então essa é a fórmula. E aí esse cancela com esse cancela com esse, eles vão se cancelando, né? Esse cara cancela assim. Aí sobrou a elevado a n menos b elevado a n, tá? Então, tinha até esquecido que
que vale aí esse bichinho. Então, essa expressão é geral, tá, gente? A elevado a n menos b elevado a n. É assim, ó, tá? Então, é tudo com o mesmo sinalzinho, tudo positivo. E aí, voltando aqui pro nosso amiguinho, ó, então, no caso do cubo, fica a menos b, ó, e aqui fica ao quadrado, aí eu diminuo, e tudo mais, né? Tudo mais e mais. O que a gente vai fazer é só diminuir as potências do a e dando pro b, ó, aumentando de b. E aí ficou ao quadrado mais ab, que é isso vezes 1, tá, não. E aí, o que que acontece, então, nesse limite aí, ó, quando x tende a 1? Tá? Esse camarada, quando encontra o conjugado dele, esse conjugadão aqui, ó, né? Isso, quando encontra essa expressão, se transforma no cubo do primeiro. Então, isso aqui é o cubo, vai dar x, menos o cubo do segundo, que é 1. Então, o numerador ficou pura e simplesmente isso. Já para cancelar com esse camaradinho que está aqui embaixo, né? Ó, eles já vão cancelar depois. Então, aqui no numerador não tem mais nada, né? Virou o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. E o denominador ficou esse pedacinho aqui, que é x ao cubo ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1. Quando o x vai para 1. E aqui não tem polêmica nenhuma, né? Porque esse aqui cortou, ficou 1 no numerador. Isso aqui, quando vai para 1, raiz cúbica vai para 1, ao quadrado vai dar 1. A raiz cúbica de 1 é 1 também, fica 1 mais 1 mais 1 vai dar 1/3. Ó, tá? Então, é assim que a gente usa aí essas expressões. E poderia ter sido uma potência, né, mais alta também. Tá? Você pode ir para a quarta potência. Então, tentei resolver isso aqui, ó, né, desafio para vocês aí, ó. Vocês podem estar fazendo e manda para mim lá no Telegram lá, tá? Quem for fazer, tirar dúvida, não conseguir, que a gente vai discutindo aí a qualquer momento. Ó. Por exemplo, uma situação dessa aqui, ó. Raiz cúbica de x, tá? Vou botar aqui a raiz quarta, para vocês treinarem. A raiz quarta de x menos 1 sobre x ao cubo menos 1, tá? Quando x tende a 1. Né? Então, aqui você vai ter que usar conjugado para eliminar essa quarta potência, e vai ter que fatorar isso aqui para poder tirar o x menos 1, para cancelar com o x menos 1 lá de cima, tá? Então, fica aí esse exercício aí para vocês treinarem aí, tá bom? Acho que já estamos aí finalmente do nosso horário. E vão fazendo, gente, esses exercíciozinhos aí, tá? Não deixem de resolver, não.